Fala, futuro médico! Beleza? Aqui é o Lucas Xuxi e, cara, nesse vídeo a gente vai conversar sobre como que você faz para criar tesão, para você criar paixão, vontade de estudar. As pessoas mais feras, cara, os estudantes que mais conseguem aprender, que eu percebo, e também os melhores médicos que eu conheço, são as pessoas que de alguma forma ou de outra encontraram uma forma de realmente curtir não só o resultado sobre aquilo que ele faz, sobre aquilo que ele estuda. Por exemplo, o resultado que você tira num simulado, que você tira numa prova, quantidade de acertos que você tem, não só isso, mas também são as pessoas que verdadeiramente, os estudantes que criam tesão, vontade, realmente curiosidade na hora que está estudando. Então o que eu vejo muito comum acontecer com os estudantes, né, inclusive estava conversando aí com um coach meu a respeito disso, né, e a gente falando, né, como que nessa época do ano, o quanto que os estudantes estão mecanizados, né, primeiro que já está muitas vezes de saco cheio, né, tá desanimado, fala, Lucas, não tenho mais energia, não tenho mais vontade para fazer nada, talvez esse seja o teu caso, e o quanto que o estudar se torna algo chato e repetitivo, muito mais no sentido de eu tenho que fazer, né, eu preciso estudar, eu tenho que estudar, afinal você não consegue passar em medicina se não estudar, do que propriamente falando, não, eu quero fazer isso, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho tesão, paixão, cara, eu vou executar isso daqui e vou realmente aprender isso daqui por curiosidade, por vontade. Então essa mudança de mindset, né, dessa mentalidade, cara, isso daí é chave para você conseguir ter sucesso e conseguir aguentar até o final desse campeonato. Porque, diga-se, né, gente, de forma geral, ninguém gosta daquilo que a gente acha chato, né? A gente não gosta, né, das coisas, a gente não gosta e no final não consegue aprender as coisas que a gente acha chato, a gente desconecta. A gente consegue fazer determinadas coisas na nossa vida por obrigação, por um determinado limite de tempo, mas você não consegue fazer isso só por obrigação, por algo que é tão de longo prazo como é passar no vestibular de medicina. Você está entendendo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar essa nossa cabeça. E a pergunta que você tem que se fazer agora é: como que eu posso criar mais vontade para cada uma das aulas que eu assisto, para cada uma das matérias que eu estudo? Como que eu posso criar mais vontade? Essa é a pergunta que constantemente você tem que se fazer. E a forma que eu vejo, assim, uma das principais melhores formas de você lidar com isso, cara, é você relacionar aquela matéria que você está estudando com a tua vida, relacionar com a tua história de vida ou relacionar com o mundo propriamente dito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você está estudando história, cara, uma coisa é você estudar história querendo copiar tudo que você vê no quadro, né? Tudo que você vê no quadro, você mecanicamente você ficar colocando no papel aquilo, vomitando, e você nem está pensando direito sobre o que você está escrevendo. Outra coisa é quando você for estudar história, você começar, cara, a criar conexão emocional com aquele assunto, você começar a imaginar aquela história acontecendo na tua cabeça, como você fazia quando a tua mãe e teu pai contavam histórias para você quando você era criança, não é? Você ficava lendo algum papel nesse momento, você ficava escrevendo alguma coisa? Não, você nem sabia ler, você nem sabia escrever, você simplesmente prestava atenção naquela história e você usava o poder da tua imaginação para você imaginar aquilo, colocar vida, colocar tesão, sabe, emoção naquela história que estava sendo contada. Então essa é uma forma. Outro exemplo, geografia. Como que eu faço para criar relação com geografia? Para eu conseguir gostar da matéria, criar tesão pela matéria? Cara, eu relaciono geografia com o mundo concreto. Quando você estuda um mapa de geografia, você não está estudando só aquilo de forma teórica. Não, aquele mapa que você estuda em geografia física, está totalmente relacionado com o mundo concreto. Então eu gosto muito de imaginar, né, o que eu leio lá em geografia da vegetação, como que seria essa vegetação, imagino eu, né, naquele clima, naquelas condições, temperatura, enfim, eu começo a usar, cara, o poder da imaginação para me conectar com aquele assunto. Matemática, por exemplo, tem muito a ver com resolver problemas. Matemática é como se fosse um jogo. Cada exercício de matemática é um jogo, é um exercício
que tem um raciocínio, tem algo através do qual você tem que pensar, não é? Você tem que raciocinar e você tem que chegar numa resposta certa. Isso é matemática. Física, cara, como é que você cria tesão, vontade de estudar física? Mais uma vez, você relaciona isso com o teu mundo concreto, né? O Albert Einstein já falava, cara, às vezes as pessoas, né, estudantes, tem uma série muito legal sobre a história de vida dele que se chama Genius, né? Gênio, acho que é a tradução em português, no Netflix. Assista, né, se você puder, essa série é muito legal, conta a história de vida de Albert Einstein. Ele já falava que os melhores físicos que ele conheceu, ele falava isso para os estudantes dele. Cara, para de achar que física é um monte de número complexo com equação matemática. Isso, na verdade, já é uma representação final da onde nasce a física. E da onde que nasce a física? A física nasce do mundo concreto, dos fenômenos físicos. Por isso que física é física, são os fenômenos físicos no mundo concreto. Então ele já falava, larga a caneta, larga o papel. Eu quero que vocês agora, vocês fechem os seus olhos, se concentrem e comecem a imaginar o que eu vou falar para vocês imaginarem agora. E aí, nesse momento, o Einstein, galera, ele descrevia o fenômeno físico. Então, quando você está pensando, por exemplo, vamos pegar aí, eletromagnetismo, antes de você pensar em equação de eletromagnetismo, uma bobina girando num vetor vertical, x, y, z, em determinada velocidade, em determinada potência, antes de você querer pegar e mexer com a equação, cara, decorar a fórmula, não, imagina esse fenômeno físico acontecendo na tua cabeça, cara. Os melhores físicos que você vai encontrar são as pessoas que mais estimulam essa parte. Por que isso daí é tão importante? Porque é desse jeito que física se torna algo prazeroso, cara. Se torna algo com tesão, sabe? Por quê? Porque está relacionado com a realidade. Você está entendendo? A fórmula que você vai fazer depois para resolver uma equação de matemática é mera consequência. Na verdade, é uma simplificação de um fenômeno físico. Porque o fenômeno físico em si é muito mais complexo que isso. Você acaba descobrindo isso quando você vai estudar física no ensino superior. A física do ensino médio é uma simplificação da física de verdade. Lógico, porque senão ficaria muito complexo para você querer estudar isso daí logo no ensino médio. Então, no ensino superior, você começa a aprofundar a complexidade dos fenômenos físicos, com mais variáveis, com mais equações, mas de qualquer forma, galera, isso é decorrente do que é o fenômeno físico. Química, a mesma coisa, gente, aquelas equações de química, as reações que acontecem não vêm do nada. São, na verdade, uma representação da realidade, né? Quem aqui nunca brincou com aqueles kits de química? Aquilo lá é muito legal, porque quando você começa a ver a química antes de chegar na teoria dela, você vê ela acontecendo no mundo físico, também se torna algo muito mais prazeroso. Você fala, nossa, cara, que legal. Eu juro, eu lembro que eu tinha um kit desse, né? Acho que mais de um até, porque eu acabava estragando vários, né? Eu usava as peças lá, mas misturava uma substância com a outra, começava a pegar fogo, cara. Ou tinha algumas que até explodia, né? Fazia um barulho, dava até medo. Mas faz parte, você entendeu? É um fenômeno que a química é muito experimentação, é combinar uma coisa com outra que vai gerar outra coisa. Essa é a essência de química, né? Então, cara, você tá entendendo o que eu tô falando aqui pra você nesse vídeo? Quando você começa a relacionar aquilo que você estuda nas aulas, no teu cursinho, com o teu mundo interno, com o teu mundo exterior, com a realidade, você começa a ter muito mais tesão, muito mais vontade em estudar. Por quê? Porque, cara, isso é fenômeno, isso é algo real, é algo palpável, você consegue se relacionar com aquilo. Ao passo que se você só vê isso como uma teoria, como uma obrigação, como algo chato que você precisa memorizar para você conseguir bem numa prova, ferrou. Simplesmente ferrou. Por quê? Porque você tirou todo o tesão, cara, toda a paixão, a vontade, a curiosidade que está envolvida inerentemente, né, essencialmente no processo de aprendizagem. Então esse é o momento do que? Desliga esses filtros, né? Desliga, turn that off, né? Desliga o tenho que, eu preciso que estudar, mas sim, cara, eu quero estudar, eu vou estudar porque eu quero estudar, porque eu tenho curiosidade, porque eu vou aprender, porque eu vou ter tesão em aprender isso daqui, eu vou relacionar isso com a minha vida.
Beleza? Show de bola? Cara, deixo essa reflexão, esse desafio para você. Eu tenho certeza, se você aplicar isso na tua vida, vai mudar drasticamente a qualidade e, consequentemente, a produtividade que você vai obter a partir dos teus estudos. É isso aí, então. Falou e a gente se vê na próxima.